E o Senhor visitou a Sara como tinha dito. Deus sempre faz como promete. E fez o Senhor a Sara como tinha falado. Muito bem, queridos. Nós temos que, para uma compreensão mais profunda dessa verdade, retroagirmos até o capítulo 12, quando Deus ele se dirige a Abraão, lá na sua terra natal, Ur dos Caldeus, e Deus então, ele diz para Abraão, no primeiro versículo do capítulo 12, sai da tua terra. Isso aqui é um deslocamento radical. Vamos lembrar que Abraão tem muitos bens, era um grande fazendeiro, vamos colocar assim. Há uma logística aqui muito complexa. Não é só Abraão e Sara, é tudo aquilo que está ligado a eles. Então imagina você, muitos trabalhadores de Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para uma terra que eu te mostrarei. Bom, de cara aqui, você vê Abraão no início de uma jornada que ele desconhece o final. Então, Abraão tem que ter muita comunhão com Deus, muita convicção. Eu sempre digo que a nossa vida com Deus, ela nunca deve ser fundamentada em emoções, mas em convicções. Porque, queridos, nós temos que entender que a nossa vida de fé, ela não está atrelada ou fundamentada em emoções, mas em convicções. Porque muitas vezes você se depara com contextos tão adversos. Não existe uma emoção favorável a que você prossiga. E você só vai prosseguir por um motivo, pela convicção de que Deus está no controle. É assim a vida de fé. Lá na carta aos Hebreus está escrito, o justo viverá da fé. Ou seja, eu costumo dizer que a nossa vida de servos de Deus, ela transcende o natural. Por quê? Porque é uma inferência do mundo espiritual. A tua vida como crente, como servo de Deus, não é uma vida restrita aos parâmetros naturais, porque é uma ingerência divina. Então, eu e você, nós andamos com Deus. Então, muitas vezes, queridos, as situações da nossa vida, elas não ficam condicionadas a um raciocínio lógico, mas Deus no controle. Você vê que Deus cuida, que Deus dirige, que Deus preserva, Deus guarda e Deus nos condiciona a avançar. Então Abraão sai lá de Ur dos Caldeus para um lugar que ele não sabe o destino, mas ele confia. Aqui o GPS aqui está na alma, no espírito. Então ele sai e Deus fez até uma promessa para Abraão. Far-te-ei uma grande nação. Abraão, se você aceitar deixar este lugar e caminhar segundo eu quero, você vai prosperar. Far-te-ei uma grande nação. Eu vou te abençoar. Engrandecerei o teu nome. Tu serás uma bênção. Olha as garantias que Deus dá. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tá certo? Então Deus fala aqui. Vamos lembrar que Abraão, quando recebe esse chamado, ele já tem 75 anos. Sara, sua esposa, é 10 anos mais nova, então ela tem 65 anos. E eles recebem essa promessa. E Sara era estéril.
Abraão não tinha filhos com Sara. Então, você percebe que é algo realmente sobrenatural. Então, se Abraão aceita deixar a sua cidade e caminhar com Deus, ele tem um futuro de vitória, de bênção. E é isso que eu e você temos que trazer para a nossa vida. Uma vez que você se submete ao senhorio de Cristo, uma vez que você se submete à vontade de Deus, não tenha dúvida, Deus vai te honrar, Deus vai te abençoar. E Abraão sai da sua terra e ele vem então até Canaã, e ele começa então a peregrinar em Canaã. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque levaria muito tempo, mas eu quero chamar a tua atenção que quando Abraão chega em Canaã, os anos vão se passando, 2, 3, 5, 6, 8, 10 anos. Então Abraão está em Canaã já faz 10 anos. 10 anos que ele saiu da sua cidade. 10 anos que ele aceitou caminhar dirigido por Deus. E o fato é que não nasceu nenhum filho ainda. Deus prometeu a Abraão uma descendência dele com Sara. Só que já fazem 10 anos que eles estão em Canaã. Então, queridos, é onde o crente em Jesus, ele tem essa realidade. Você vive entre as referências naturais e as referências espirituais. Lembra que Paulo escreveu e disse assim: nós não andamos por vista, não andamos pelo que vemos, nós andamos por fé. Eu costumo dizer, querido, que o mundo natural não é referência em última instância para as nossas ações. Vou repetir. O mundo natural não é referência em última instância para as nossas ações. Queridos, Abraão, de um lado, ele está 10 anos mais velho. Tinha 75. Mais 10 anos, 85. Sara tinha 65. Mais 10, 75. É claro, queridos, que a nossa fragilidade, ela realmente nos compromete, muitas vezes. Então, lembra quando Josué assumiu o comando do povo, depois da morte de Moisés? Deus disse a Josué: não pasmes, nem te espantes. Ou seja, você tem que controlar essa ansiedade. E como é que você vai controlar essa ansiedade? Eu costumo dizer: mais oração, mais comunhão, menos estresse. Menos oração, menos comunhão, mais estresse. Então, queridos, nós somos frágeis. Então nós temos que investir realmente em uma vida de comunhão com Deus, para que em todo o tempo, em todas as situações, nós possamos fazer uma leitura perfeita do controle divino. Muito bem? Após 10 anos que Abraão está fora da sua terra, Sara começa a se inquietar. E ela diz para Abraão, depois desses 10 anos, aqui no capítulo 16 de Gênesis, versículo 2, olha o que Sara diz: o Senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Abraão tinha vários escravos, escravas. E Sara diz: entra, pois, a minha serva, e terei filhos através dela. E ouviu Abraão a voz de Sara, não devia. O que nós temos aqui? Sara se inquieta, porque percebe que está 10 anos mais velha, e ela cobra de Abraão.
Olha, o Senhor me impediu de gerar. Ora, se Sara tem essa consciência de que Deus a impediu de gerar, ela não tem que reclamar com Abraão, ela tem que reclamar com Deus. Mas o que Sara vai fazer? Sara vai desestabilizar o marido por causa de uma inquietação do seu coração. E eu costumo dizer, queridos, eu e você não temos o direito de desestabilizar ninguém por causa de uma nossa preocupação, de uma inquietação nossa. Isso nós temos que resolver nos pés do Senhor. Mas o que Sara faz? Ela começa a incomodar Abraão, exigindo que ele tenha um filho com a escrava. É o plano B. Ou seja, Deus não faz, eu vou fazer por conta. Por isso que eu coloquei esse pensamento aqui. Não chame precipitadamente a existência um contexto, ao teu contexto de vida, algo que você deveria continuar esperando. Nós temos que respeitar o tempo de Deus. Mas Sara não faz isso. E você acha que Sara só falou uma vez com Abraão? Não. Isso se tornou rotina. Então, dia após dia, Sara está incomodando Abraão. Você tem que ter um filho com Agar, que é muito mais nova. Né? Como querendo dizer, eu sou um carro velho, mas Agar virou a chave e pegou. Ela vai engravidar rapidinho. E eu sei que em algum momento, Abraão não resiste. E ele vai e tem um filho com Agar. Não deveria. Então, queridos, esses são antecedentes àquela festa que a gente viu no capítulo 21. Então, a Bíblia diz que Abraão, ele tinha 86 anos quando nasceu Ismael. Então, 11 anos, né? 10 anos, Sara perturbou, ele engravidou Agar, e mais um ano, ou no ano seguinte. Então, 11 anos em Canaã. Abraão tem 86 anos. Aí nasce Ismael. Claro, Abraão está feliz, um filho perfeito, mas eu quero lembrá-lo que muitas vezes, queridos, nós estabelecemos uma nova ordem para as coisas em nossa vida. E nem sempre isso está de acordo com a vontade de Deus. E a felicidade disso tem prazo de validade. Abraão, então, começa a criar Ismael. Ora, é o primeiro filho de Abraão, faça ideia. Abraão, então, começa a ensinar o menino os segredos do campo. Pescar, caçar, consertar as coisas, andar a cavalo, enfim, aquela vida rural, né? E o Ismael vai crescendo. Queridos, acontece que Deus, ele não anulou o seu projeto, o seu plano de um filho de Abraão com Sara. Mesmo com a existência de Ismael. Agora veja o que vai acontecer. No capítulo 17, o que nós lemos aqui? Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Você percebeu aqui ou não? A Bíblia diz, aqui no capítulo 21, que Abraão era da idade de 100 anos, quando nasceu Isaque. Aqui no capítulo 17, a Bíblia diz que sendo Abraão da idade de 99 anos. Então, ou seja, para Deus, no próximo ano, Sara vai engravidar. Tá? Sara aqui está com 89 anos, porque ela é 10 anos mais nova do que Abraão. Abraão tem 99,
ela tem 89. Então, dentro da cronologia divina, está chegando a hora de Deus cumprir a promessa para o nascimento de Isaac. A gente abre a Bíblia, pega a história pronta, não é? Então eu quero que você reflita comigo. Abraão tem 99 anos. O Ismael já tem 13 anos. Abraão apaixonado por esse menino. Claro. Só que o ano que vem, vamos considerar assim, Sara, ela vai dar à luz ao filho da promessa. E Deus, ele precisa vir falar com Abraão. Porque será uma outra situação na vida de Abraão. Ele vai estar com os 2 filhos. Então, essa aparição aqui de Deus para Abraão é profundamente didática. Para mim e para você, porque a Bíblia diz tudo quanto foi escrito para nosso ensino. Foi escrito e nós temos que absorver isso. Então, queridos, o Abraão, aos 99 anos, e com 13 anos de convivência com Ismael, você há de convir comigo que o Abraão já se acostumou a andar com Ismael. Ele ama o filho, claro. Então ele está acostumado em uma situação anormal. Anormal aos olhos de Deus, diante de Deus. Isso não era para estar acontecendo. E eu quero colocar para você aqui que, infelizmente, existem muitos crentes que trouxeram para a sua vida coisas fora da direção de Deus. E devido ao tempo de convivência com isso, eles encaram como normal. Mas eu costumo dizer, o tempo não legaliza o ilícito. Se é ilícito na origem, será ilícito durante toda a sua existência. E o tempo de convívio com o ilícito não legaliza o ilícito. É isso que eu quero que você tenha em mente, à luz da palavra de Deus. Abraão tem 99 anos. Ismael tem 13. E, no plano de Deus, chegou o tempo de Sara engravidar. Tem 89 anos, mas vai... Olha, é aí que você tem que entender a grandeza de Deus. Deus vai revitalizar o organismo de Sara. Oh, Deus maravilhoso! Deus vai renovar biologicamente a estrutura de Sara e do próprio Abraão. E Isaac vai nascer. Mas aí Deus aparece para Abraão um ano antes e diz a Abraão, olha o que Deus está lembrando a Abraão. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Abraão, para mim não há impossível. Anda em minha presença e ser perfeito. Mas Abraão já cometeu um erro há 13 anos. Um baita de um erro. Queridos, os nossos erros nascem, crescem e geram consequências. E aí Deus então aparece para Abraão. E eu quero chamar a tua atenção aqui para um fato. Nessa aparição, Deus, ele diz a Abraão, no versículo 15 aqui do capítulo 17, disse Deus a Abraão, Sarai, tua mulher, não chamarás mais pelo nome de Sarai, mas Sara. Por quê? Versículo 16, eu a hei de abençoar. Queridos, há um tempo, há um momento certo de Deus nos abençoar. Eu a hei de abençoar e hei de dar a ti dela um filho. E a abençoarei, e será mãe das nações, rei de povos. Reis de povos sairão dela. Olha aqui. Queridos, a grosso modo, Abraão podia pegar o relógio e dizer assim, agora
Sim, é agora. É o Kairos, é o tempo de Deus. Diferente do Cronos, né, que é o nosso tempo. Nós temos que atentar a isso, queridos. E Deus diz para Abraão, Sara vai ter um filho. Quando Deus diz isso, obviamente, que Abraão estremece. Porque ele sabe que ele já gerou um filho. E o filho dele com Agar, como é que fica? Então veja, queridos, versículo 17, é o pai da fé, hein? Ele cai sobre o seu rosto, dá uma risadinha, né? Escondido ali, como se Deus não visse. E Abraão pensa assim, há um homem de 100 anos, há de nascer um filho, Sara vai engravidar com 90 anos. Por isso que eu disse, queridos, que o mundo natural não é referência para nós. Eu não sei, eu não conheço o teu contexto de vida. E eu não sei, entre o que você deseja, entre as promessas que você tem e as evidências que o teu contexto de vida apresenta, eu não sei até onde você tem sido abalado. Você fala como, quando, de que jeito, mas está aqui, olha, o próprio Abraão dizendo, eu sou um homem de 100 anos, a minha esposa tem 90. Isso pode sim, porque Deus é Deus. E aí, queridos, pasme, Abraão, ele ouve Deus falar isso, e Abraão tem um filho de 13 anos. Diz para mim, você ama o que não existe? Não. Quem Abraão ama? Ismael. Então olha o que Abraão vai dizer para Deus aqui, no versículo 18, nessa conversa, nessa aparição que Deus teve, confirmando que Sara vai ter um filho. Olha o que Abraão diz para Deus. Tomara que viva Ismael diante do teu rosto. Ah, é? Isso aqui é quase um insulto, irmãos. Por quê? O que Abraão está dizendo aqui, não preciso de Isaac. Sara não precisa ter filho, Senhor. Eu já arrumei um com Agar. Percebe? Então, queridos, lembra da pergunta do profeta Amós? Andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Lembra que no começo eu disse a você que a nossa vida com Deus tem que priorizar a vontade de Deus. É uma subserviência irrestrita, voluntária, inquestionável. Deus, Ele é o Senhor da nossa vida e é Ele que nos dirige. E o Abraão aqui, diante dessa insistência divina, Sara vai ter um filho seu. Abraão diz, não, Senhor, viva diante de ti Ismael, ou seja, eu alterei a ordem das coisas na minha vida, eu trouxe à existência as coisas que não deveriam, e agora eu quero que Deus se conforme com o que eu fiz. Queridos, eu tenho um pensamento aqui, são frases que me ocorrem quando eu estou refletindo como nós estamos aqui nesse momento. E eu escrevi assim, essa frase. O adorador, não o frequentador de culto, não aquele que vem porque gosta do lugar, eu estou falando o adorador, o que tem comunhão com Deus, compromisso com Deus. O adorador, ele tem que escolher entre a dor da renúncia e o conforto da tolerância indevida. Como adorador, nós temos que escolher, decidir entre a dor da renúncia e o conforto da tolerância indevida. E o Abraão está dizendo aqui, Senhor, fica com Ismael. Meu Deus, queridos, eu quero lembrar uma coisa. O Abraão, ele não se conduziu como deveria. Por quê? Porque nós somos falhos. Você é falho, eu sou falho. E sempre a nossa vida
precisará de um ajuste diante de Deus, sempre. Se você tem compromisso com Deus, se você é dirigido por Deus, não tenha dúvida, em um momento ou outro você terá que fazer um ajuste diante de Deus. Então, eu escrevi aqui, a conformação, assim, todo ajuste é doloroso, mas todo ajustado é feliz. Eu quero terminar aqui esta reflexão, colocar uma vírgula, né? Para que não ficar muito extenso, e convidá-lo para que numa próxima oportunidade nós possamos prosseguir com esta reflexão. Sou grato pela atenção. Deus os abençoe em nome de Jesus. Como é bom ouvirmos palavras que confortam, estimulam, direcionam a nossa vida, principalmente quando essas estão fundamentadas na palavra de Deus. Eu te convido a se inscrever em nosso canal e também ativar as notificações para que você se intere, de todas as mensagens que estamos produzindo, e isto fará toda a diferença em sua vida. Deus te abençoe.